Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou aqui para compartilhar com vocês uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre como orar de maneira eficaz. A oração é parte importante da vida do crente. Nós precisamos manter uma vida fervorosa de oração. E eu digo mais aos meus queridos irmãos: Deus faz grandes maravilhas na vida de um crente que ora. Eu gostaria de compartilhar com vocês a história de um homem de oração. É um testemunho. Era um senhor, um ancião, o qual eu tive o privilégio de conhecer e também de estar com ele por algum tempo. Aquele homem era responsável pelas chaves da igreja. E todas as pessoas que passavam pela frente da igreja, pela frente do templo, por volta de 5 horas da manhã, já podia contemplar aquele senhor de joelhos, clamando a Deus ali fervorosamente. Ele me contou uma história que me marcou bastante. Ele foi visitar uma comunidade rural bem distante mesmo de onde ele morava. Ele foi com um intuito evangelístico, mas quando ele chega naquela comunidade, ele percebe a tristeza e a dor com que aquela comunidade está vivendo. Uma seca terrível havia abocanhado aquela comunidade, os animais estavam morrendo, a lavoura, a plantação estava secando, o povo estava aflito, estava com medo porque a crise estava chegando, a fome estava chegando, a seca estava alastrando. Aquele povo estava pedindo socorro. E aquele velho senhor, então, com muita sabedoria, reúne toda a comunidade num local e ele diz: eu sirvo o Deus que faz milagres. O Deus que eu sirvo, no tempo do profeta Elias, por causa da oração de Elias, fez com que a chuva parasse por 3 anos e 6 meses. E depois de 3 anos e 6 meses, Elias orou novamente e a chuva desceu. E então aquele homem disse: eu creio que o meu Deus continua fazendo milagres. Se nós orarmos, nos humilharmos, se nós buscarmos de todo o nosso coração, eu tenho certeza que Deus vai responder a nossa oração. E ele convocou aquele povo para orar, para todo o povo se ajoelhar. E se ajoelharem em cima de pedras, se ajoelharem no chão, ali onde eles estavam. E não foi por 10 minutos, não foi por 30 minutos, nem mesmo por 1 hora. Ele fez aquele povo estar de joelho, clamando por várias horas. Por volta do meio-dia, ele escuta um trovão longe. E então ele se levanta e faz o povo se levantar e diz: Deus ouviu a nossa oração e vai responder com chuva. E então ele se apressou para sair, porque se ele não saísse antes da chuva, provavelmente ele não conseguiria sair nos próximos dias, porque a estrada era muito ruim. Quando chovia, era muito difícil passar. E ele foi embora. Mas depois mandaram dizer para ele. E quando ele saiu, caiu uma chuva torrencial, de tal maneira que encheu todos os açudes até transbordar. Porque o nosso Deus é um Deus que responde à oração dos servos que oram. Um homem de joelhos pode até não ser visto pelos homens, mas sem dúvida nenhuma fará os olhos de Deus brilhar sobre ele. A grande pergunta que fica é: como orar de maneira que Deus responde? Como orar de maneira eficaz? Em primeiro lugar, ore para que o nome de Deus seja glorificado e busque a glória de Deus e não a sua. Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 5, e assim: quando orardes, não sejais como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, procurando serem vistos pelos homens. Veja que a oração não é para você fazer uma autopromoção, não é para você
fazer propaganda da sua vida espiritual. Pelo contrário, Jesus criticou os hipócritas porque eles estavam preocupados de serem vistos pelos homens, quem sabe, de serem vistos como homens piedosos, de serem vistos como homens que oravam, de serem vistos como homens de uma oração eloquente. Mas só que o Senhor Jesus disse que estava tudo errado, porque na oração nós não precisamos buscar ser visto pelos homens. A nossa maior preocupação é ser visto por Deus. Por isso Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Esse é o segredo de uma oração que Deus responde. A oração que nós buscamos a glória de Deus e não a glória dos homens. Em segundo lugar, quando você se aproximar de Deus, se aproxime como um filho. Leva sempre isso na mente, leva sempre esse princípio na sua vida. Se aproxime dele como um filho, se aproxima do Pai. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 9: vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Muita gente, quando se aproxima para orar, se aproxima com frieza, se aproxima de maneira apática, com uma oração totalmente desesperançada. E ainda diz: nada vai mudar mesmo. Eu tenho orado há tanto tempo e nada muda. O Senhor Jesus disse: se aproxima de Deus como um filho. Leva isso na mente. Ele é o nosso Pai. Ele não é apenas Senhor, Ele é Senhor e é nosso Pai. Ele não é apenas Criador, Ele é Senhor, é Criador e é o nosso Pai. Ele está nos céus, é soberano, está sobre todos. A sua vontade é soberana. O seu poder é infinito. E o seu nome é santo. E o seu reino é eterno. Mas, em terceiro lugar, para você orar de maneira eficaz, você precisa depender do Espírito Santo e ouvir o Espírito Santo. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos orar como convém. E por isso o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos sobre modos inexprimíveis. Se você quiser orar de maneira eficaz, você vai precisar do Espírito Santo. Você vai precisar depender do Espírito Santo. Em quarto lugar, se você quiser orar de maneira eficaz, você vai precisar orar com fé. Tiago fala sobre a oração da fé, o poder da oração da fé. O Senhor Jesus ensinou que nós precisamos ter fé em nossas orações para que a gente possa orar de maneira que Deus nos atenda. Para concluir, se você quiser orar de maneira eficaz, então você precisa buscar a glória de Deus nas suas orações e não a sua glória. Você precisa se aproximar de Deus como um filho se aproxima do Pai, sabendo que Ele é o vosso Pai. Você precisa ser guiado, ajudado pelo Espírito Santo. Mas você precisa ter fé e precisa também eliminar o pecado do seu coração. Dessa maneira, você orando ao Pai, em nome de Jesus, com auxílio do Espírito Santo, você será atendido. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.